Agora com o quadro Animais da Cidade, com Eliomar Russi, o Mazinho. Oi, Mazinho. Todo feliz, cara. Dormiu tarde ontem à noite, né? Para comemorar a vitória. Aquele time que tá lá disputando o Mundial, eu não sei se joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Jorge, bom dia a você, bom dia especial Estamos aos falando ouvintes. da vitória do Flamengo, porque o Mazinho é flamenguista doente. Jorge, líder do grupo, né? Líder do grupo. Líder do grupo, por causa de cartão. Critério de desempate, o Flamengo tomou um cartão, o Chelsea tomou 3. Então, por enquanto, somos líderes. Até sexta-feira. Evidentemente que a gente tem que ter o pezinho muito firme no chão, né? É, legal. O Mazinho fala muito de animais aqui, mas também é muito envolvido com o futebol, inclusive o futebol da cidade, né? Também é um prestador de serviço voluntário, Mazinho, Voluntário lá pro sempre. Metropolitano. Olha, Jorge, há muitos anos já, estava até falando pro Rafa aqui nos bastidores, quantos jogos em Birama para 30 pessoas, para um público de fato assim irrisório, né, para um estádio de futebol, mas sábados à tarde, chuvosos, frios, inverno, BR-470, a volta, você já fez muito futebol, domingos mesmo, à noite, aquele trânsito absurdo, você desce do Alto Vale. Sempre, Jorge, sempre, porque eu acho que a gente tem que dar as mãos. O futebol da cidade, ele nunca pode deixar de existir. As pessoas gostam, a gente veio pelo clássico. As pessoas têm dificuldade até de se identificar às vezes, Jorge, eu sou Beck ou sou Metropolitano, porque elas querem o futebol da cidade. Quem estiver melhor, né, que possa bem nos representar, né? E eu estou aí já há muitos anos ao lado do Metropolitano. O Metropolitano acabou sendo o nosso clube. Todo mundo já foi Beck lá atrás, aquele nosso Beck original, aquele Beck que marcou as gerações. Até hoje as cores, como não lembrar dessas cores? Marcam, evidentemente. Mas há muito tempo ajudando o Metropolitano e, Jorge, nessa caminhada novamente para ver se o time realmente embala, e uma boa vitória no último domingo, era o líder do campeonato, na ação. Né? É verdade, sabe, verdade, né? E de tabela ajudou o rival, né? Ajudou o Beck a ficar líder isolado. É o futebol da cidade, né? Eu acho que é isso aí. E o nosso amigo estava lá festejando, O Rafa encontrei ele lá. Falou pra mim, mostrou a foto. E eu acho que isso é legal, né, Jorge? Tem uma pessoa que eu sei que ouve, de vez em quando ouve, né? O Augusto Ittner. Augusto Ittner. Você foi flagrado. Gutinho flagrado lá, emocionado com a vitória de 4-2. Ele é torcedor raiz. E o Guto é metropolitano, né? Mas acho que é muito sangue verde. É muito essa geração, Jorge. Se tu pegar aí as pessoas que hoje têm cerca de 30 anos ou menos, elas nascem e crescem basicamente acompanhando o Metropolitano. Quando entende-se ali por adolescente, naquela fase que você começa a gostar de futebol, estão no Metropolitano. Torcedor do Beck, década de 90, década de 80. Então você vê essa distinção. Até no clássico era muito interessante isso. Você via uma certa distinção muito nítida nesse aspecto. Não que não tenha os jovens torcendo pelo Beck ou pessoas mais velhas torcendo pelo Metropolitano, mas a história conta isso. E no clássico foi muito legal, porque isso ficou muito claro. E Jorge, um clássico, acho que acima de tudo foi pela cidade. Não vi nada que desabonasse a conduta de alguém, muito pelo contrário, foi bacana. Bem de boa, né? Olha, eu ainda não fui ver os jogos da segunda divisão do Campeonato Catarinense, mas quem tem ido tem falado que há muitas famílias, muitas crianças. Tem sido aparentemente tranquilo ir lá ver o jogo. Eu fui todos então os jogos isso é bem bacana, bem legal. Muito. E como o nosso quadro aqui se refere a animal e a gente já começou a misturar outra coisa junto, que é o futebol, o último jogo do Beck, eles entraram com os animais, né, cara? De doação. Achei tão interessante essa iniciativa. Linda iniciativa do CEPREAD, em conjunto, provavelmente, aí com a diretoria do Beck, da qual alguns times pelo Brasil estão fazendo isso. Maravilhoso. Mas é muito bacana isso. Um gesto tão simples que auxilia, porque o torcedor está na arquibancada percebendo que é essa possibilidade. Eu recebo, às vezes, ligações de pessoas, e como é bom quando a gente recebe isso. Eliomar, como é que eu faço para adotar um cachorrinho? Meu Deus, é o que mais a gente tem. Então, ali num jogo, que você está ali com 1000 pessoas assistindo, enfim, olha que publicidade rápida, né? E um gesto tão rápido mesmo, você faz a entrada com o time em campo, depois, evidentemente, as pessoas vão embora, enfim. É muito bom isso. E aí mostra exatamente, Jorge, também essa simpatia da própria causa, porque não tem pessoas que têm que ser contra. Qual é o objetivo de ser contra? Nada. Poxa, quem não pode ajudar, não atrapalhando, já está colaborando, mas é evidente que a maioria, as crianças aplaudem na arquibancada, é nítido, as pessoas fazem sinal positivo, fica aquele gesto carinhoso acima de tudo, né? Então, não, maravilhoso. Quando eu vi também, achei fantástico e
Que daqui a pouco o Metropolitano faça a mesma situação, por que não? Os dois times da cidade levando isso adiante. Acho que esse é o caminho. É a cidade que ganha em todos os sentidos. E vai que alguém se empolgue e já saia daí Mas com uma adoção. sem né? dúvida. É a faixinha com o número, é a faixinha com o contato. É assim sim, porque os animais estão ali para adoção. E aí as pessoas que querem adotar, às vezes realmente não sabem muito como fazer. E tá ali. Às vezes pode, até no próprio estádio, de repente, poxa, me interessei por aquele animal, pode pegar na segunda-feira, enfim. Tudo fica certo. Só soma, Jorge. É tipo da iniciativa simples e que soma para todo mundo. Essa é a verdade. É verdade. Hoje vamos falar, inclusive, sobre lares temporários. É isso, Jorge. Que são fundamentais, né? É isso. É aquela questão do acolhimento, Jorge. Eu confesso assim que eu já não consigo fazer, me apego com muita facilidade e admiro muito as pessoas, e são algumas pessoas em especial aqui na cidade de Blumenau que fazem isso, Jorge. O que é isso? Abrir a tua casa, literalmente, abrir o teu portão e dizer, pode vir, fica aqui 10, 15 cachorros, às vezes dezenas, quando não centenas de cachorros, e aí essas pessoas dedicam a sua vida integralmente a esse trabalho, Jorge. Meu Deus, se não fossem essas pessoas, onde é que estariam esses animais? Só que, claro, aí vem os desafios do dia a dia. A alimentação, manuseio desses animais, infraestrutura para você tê-los bem acondicionados, ter animais de vários portes, animais de porte pequeno, porte médio, porte grande, e aí vem a questão exatamente do tipo do animal mais tranquilo, animal mediano e animal voraz. E aí você tem que fazer essa separação. Então, Jorge, os perrengues são vários durante o dia. Vamos lá, temperatura baixando. Como é que você faz? Muitos desses animais estão sob cobertura. E, de repente, evidentemente, a temperatura baixando, eles têm dificuldades em se manter com as baixas temperaturas. Por tudo isso, é um dilema no dia a dia. E aí a nossa convidada ela vem para nos contribuir, porque tem experiência própria exatamente com essa questão do lar temporário. Estamos recebendo a Márcia Schmitz, que está aqui com a gente. Oi, Márcia, bom dia. Bom Puxa dia, tudo um pouquinho bem? mais o microfone, por favor, isso. Bom dia, dia, tudo obrigado bem? pela tua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Márcia, você estava falando do lar temporário. Você tem experiência na prática, estava aqui comentando, esses são os desafios, porque primeiro a questão da percepção de abrir a tua casa para poder receber animais. Depois é o dia a dia, é o manter, exatamente, que as pessoas chegam assim, Márcia, pega esse animalzinho aqui, é só esse. Só que você já tem alguns, e aí é só esse daquela pessoa. Mas volta e meia vem mais um com só esse. O dia a dia é esse, né, Márcia? Sim. A nossa luta constante que nós, da causa animal e nós protetores, até temos uma frase construída que é a seguinte, nós secamos gelo, porque não dá conta da demanda. Eu até vou trazer aqui uma situação que o meu filho falou, né? Porque, assim, anos atrás, nós tínhamos uma situação que nós tínhamos castração, tudo tal. Esse ano, nós já estamos no mês de junho e nós não temos nenhuma castração. A última castração foi no mês de novembro, cedida pela prefeitura. Então, se nós quisermos castrar, nós temos que fazer campanha, nós temos que fazer rifa, nós temos que fazer um empenho gigantesco, né, para castrar os animais. Então, assim, eu vi, né, por uma amiga da causa animal, que ela foi socorrer um bichinho que a comunidade solicitou. Mas solicitou para o CEPRIAD não tinha como socorrer. Então, nem o CEPRIAD está atendendo. Então, assim, poxa, o órgão é ali para atender a comunidade e não está atendendo porque ele está passando por mudanças, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, vamos... daí, o que sobra para a comunidade? Solicitar protetores. Mas os protetores não têm recursos, né? Então, eu vi também na rede social, uma pessoa viu um cachorro atropelado na BR. Recorreu, né, naquele momento de urgência, e depois solicitou o pedido para o CEPRIAD e para a prefeitura. Depois que você acolhe, você se torna o responsável legal pelo animal e você que tem que dar assistência. Mas eu não tenho condições, porque eu só peguei no momento ali para dar o socorro, tudo tal. Aí o rapaz fez a postagem do que ele comunicou ali
do WhatsApp que ele conversou com o Egídio, mas Sim. ali são os assessores que conversam, né? Aí ali estava, até eu fiz um print, né? Onde que dizia, entra em contato com os protetores para ver se o protetor dá lar, tudo tal. Só que é o seguinte, protetor não tem recurso, o protetor tem que lutar com as suas garras e lutar muito para conseguir dar a assistência. E tem outra situação, a fiscalização está intensa em cima. A fiscalização está o tempo todo cobrando, né? Então, assim, até parece que nós somos os causadores dos maus-tratos e não quem realmente causa. Então, assim, poxa, o poder público joga para protetor. Então, o protetor tem que fazer milagre. Então, é uma coisa assim que nós, todos protetores, estamos abismados. Nós até não estamos mais cadastrados na prefeitura, porque a cobrança é tremenda. O Marci, tu estás com quantos animais? Na realidade, eu tinha, na verdade, cerca de uns 15 animais, né? Eu agora estou regressando e diminuindo a minha quantidade e não estou mais adotando essa coisa de lar temporário, porque, assim, é como eu utilizei aquela frase, é secar gelo. Sim. Porque daí eu vou utilizar a frase que o meu filho disse, mãe, enquanto que você está aqui se incomodando com fiscalização, você vai lá dar vida, né? E se estressa, você não dorme à noite para resgatar um animal, cuidar, e a fiscalização vem na tua porta. Quem abandona, quem machuca o animal, quem maltrata, não sofre nenhuma pena, nenhuma sanção. Está lá belo, formoso, dormindo. E quem está aqui se estressando, se incomodando é você. Se o animal não tem ração, se o animal não tem nada, né? Se está passando fome, sede ou alguma dificuldade, é você que tem que estar zelando por ele, né? Seja pelo bem-estar, a cobrança vem em cima de você. E quem cometeu maus tratos está belo e formoso. Márcia, comenta exatamente um pouquinho desse dia a dia, porque as pessoas às vezes não têm essa noção. Como eu falei anteriormente, às vezes levam o animal para ti, mas é só esse animal, eu estou com esse problema. Só que ela esquece que você tem já os demais e, evidentemente, Sim. que você acaba recebendo de várias outras pessoas. Como é que é o dia a dia? Essa questão exatamente que mais pega no dia a dia é a falta de alimentação? A questão hoje são 2 quesitos, né? Dispor do tempo para cuidar dos animais, a alimentação, juntamente com a higienização do ambiente, né? Tudo isso requer. E mesmo porque nós temos que ter o nosso dia a dia com a nossa vida também, Claro. né? Então, hoje, o protetor, se você pegar 99% dos protetores, eles aniquilam a sua vida em prol dos animais. Eles não têm vida. Eles não têm uma vida social. Eles não saem. A vida deles é só em função desses animais. Ou seja, em resumo, não tem um final de semana. Nada. Não dá possibilidade de dar um pulo na praia. Nada. Né? Você tem que, de fato, estar o tempo todo ali cuidando. Porque, vamos lá, é só as pessoas pensarem um pouquinho aqui junto com a gente. Se você tem 2 animais, ou mesmo que for um animal, você já sabe os cuidados que você tem que ter com ele. Quem tem 3, 4 ou 5, sabe exatamente já o quanto isso aumenta. Agora, vamos lá. A partir do aumento desse número, tem protetores que têm dezenas de animais, até centenas de animais. Sim. Calcula o que significa isso no dia a dia, né, Márcia? Eu quero trazer nessa questão de centenas, porque, assim, na colocação de protetores, nós todas somos colegas, todas nós somos um grupo em prol da causa animal, e colocando essa questão de centenas, a dona Lúcia, semana passada, se não me falha a memória, mais tardar, semana retrasada, aconteceu um fato lá no sítio. Tanto que a dona Lúcia, ela colocou... O pessoal vem lá implorando, se ajoelhando e pedindo para ela, fica. Ela aceitou um animal. Só que, assim, quando você recebe um animal novo, é o que as pessoas não entendem. Você tem que adaptar. Claro. Só que os que já estão no ambiente, eles não aceitam o outro animal. Aí pode acontecer fuga, e é o que aconteceu lá. Ela recebeu um novo animal. E um dos demais que já estavam lá, né, no ambiente, conseguiu fuga e houve o confronto. Mas não em si do novo com o que já estava. O que estava foi e confrontou o novo, Tá. né, o que veio. Aham. E você não tem noção, assim, muitos e muitos pontos. Ele
gente, É você... até difícil falar, né? São coisas complicadas, Ele né? arrebentou o cachorro todinho. Sim. Então, assim, a gente traz para nós... Então, quando a pessoa pensa assim, a verdade é dura e crua, Sim. é realmente assim. A pessoa quer se livrar do animal. Sim. Existem casos específicos, Sim. mas a grande maioria, eles querem se livrar do animal. E para nós, a situação é a seguinte, nós temos que socializá-los, mas às vezes é difícil, porque um que já está no ambiente não aceita. Claro. Aí acontece esse confronto. A dona Lúcia está sofrendo porque o animal está lá, agora na clínica, tudo tal, mas todo arrebentado, né? Sim, não, é muito triste. E a culpa nem é desse que estava lá e que foi para cima. É porque realmente eles não se socializam fácil. É que a verdade, né, Márcia? Quando a pessoa te disponibiliza um animal para você ficar temporariamente, ela tem que continuar responsável. Essa que é a verdade. Não adianta levar um saco de ração, e eu canso de ver pessoas falando isso. Não, mas ele é o Mário, inclusive eu dei um saco de ração. Esse saco de ração você acha que vai durar para sempre? Ou seja, até esse animal ser adotado, o que seria o ideal? Essa pessoa continuar responsável por manter essas despesas. E supervisionar esse animal, volta e meia fazer uma visita, até porque ele também se apega à pessoa. Não é uma ruptura simples assim, só desconecta e agora ele vai lá, imagina, olha para o animal, ele sai de uma família, ele está lá, ele tem um lar, ele vai para um ambiente estressante, que estão cheio de animais, e aí tem essa questão, nós seres humanos somos assim, imagina se chegar de repente e ser jogado numa multidão. Então não é assim que funciona. E na relação do CEPREAD, Márcia, é bom tu falares, o CEPREAD, a prefeitura tem a rádio de escuta aí, o ponto de escuta para eles poderem passar essa mensagem, porque o CEPREAD não pode se comportar assim. Está aí uma nova gestão, evidente que as expectativas aumentaram. O prefeito é um defensor da causa, então mais do que nunca se espera muito nesse sentido. Eu trouxe aqui logo no início do ano, esse novo gestor que está à frente do CEPREAD, esse médico veterinário aí, é o Carlos, né? E a gente espera muito dele também, ou seja, peraí, vamos dar pingo nos is. O que está errado tem que ser resolvido. Eu não vejo como é que o órgão para de fazer o seu trabalho porque ele está mudando. Não existe isso. O órgão tem que continuar trabalhando. E a castração, Márcia, eu sempre bati na tecla, ela tem que acontecer todos os dias. A sazonalidade é o que você fala de secar-gelo. Não pode parar. Isso é secar-gelo. Eu, assim, hoje eu tenho disponibilidades nas duas cidades, né? Eu tenho em Blumenau e eu tenho em Penha, né? Porque eu tenho residência nessas duas cidades. Então, assim, eu sou domiciliada nas duas cidades, né? Então, assim, antes de eu migrar a minha residência para Penha também, o que aconteceu? Eu saí da causa animal cadastrada na prefeitura, sinceramente falando, né? Porque as castrações começaram a reduzir. Então, para que eu vou estar na causa animal cadastrada na prefeitura se eu não vou ter benefícios com os animais? Porque hoje o meu trabalho ele é voltado para os animais que são animais que são errantes, né? Comunitários e os animais gatos de colônias, né? Então, assim, tanto que eu estava falando, hoje eu não quero mais fazer lar temporário, mas sim atuar nos cuidados desses animais, né? Alimentando eles. Porque daí eu não tenho mais aquela questão de higienização, tudo tal. É uma coisa mais leve para mim. Ó, o nosso internauta aqui, ó, o Rubinho, ele bota aqui, ó, CEPREAD é cabide de emprego. Até chamei um dia por conta de um animal abandonado e doente. O CEPREAD apareceu, vacinou e deixou largado na rua. Chamar eles para quê? Ó, indignação aqui do ninguém mais chama. Daí eles chamam, né? Protetores, tudo tal. E há 2 anos atrás, quando... Um abraço, Rubinho. Conheço o Rubinho, ele é um cara muito coerente. Então, assim, isso aqui é um ponto de atenção. Tem que se observar, né? Há 2 anos atrás, quando o nosso prefeito ele era deputado ainda, ele fez uma reunião com nós, protetoras, e ele disse que ele ia lutar para que nós, protetoras, pudéssemos ter um cashback de ração, né? Para ganhar um cashback de ração, auxílio ração, e nós tivéssemos também um auxílio clínica veterinária, que nem tem em Penha. Em Penha nós temos uma auxílio de clínica veterinária, né? Até me foge o nome do médico veterinário lá, ele tem o mesmo sobrenome que o meu, é Russi. Quando eu implantei o CEPREAD aqui, Márcia, lá em 2013, eu fui a Penha, eles vieram para cá me pedir para ir lá e auxiliar a implantar um trabalho inicial lá na Prefeitura de Penha, nesse sentido, eu estive lá
E o veterinário na época, não sei se ainda está lá, mas a coincidência é que ele tinha o mesmo sobrenome que o meu. E ele era o único veterinário na cidade, concursado da prefeitura, e estava incumbido pelo prefeito à época, lá de Penha, para começar esse trabalho. E ele queria saber como é que poderia fazer, enfim, dei uma certa consultoria lá para eles. Mas tu vê que legal, agora tu estás lá também radicado em Penha e, poxa, bacana. E assim, então agora a gente também não tem como cobrar do prefeito as promessas que foram feitas ali. Então muita gente votou nele em prol da causa animal e a causa animal está largada em tudo. O CEPRIAD não está nem atendendo as emergências. Aí assim, o rapaz lá resgatou o animal doente, procura os protetores. Poxa, os protetores já estão passando por... não, jamais pode ser isso, né? Vigilância, não há por que terceirizar. O órgão público tem que assumir a sua responsabilidade, jamais jogar isso para o cidadão. Isso não tem nexo. Eu fiz o print, eu tenho um print ali que diz, procura um protetor e tal. Eu fico indignada que eles jogam. E isso, quando eles ligam lá no CEPRIAD, eles dão um contato dos protetores para ver se os protetores têm vagas para estar recebendo os animais. Então, eles tiram da responsabilidade deles para jogar para protetor. Então, aí quando as pessoas procuram algum protetor, né, eles dizem pra gente, o CEPRIAD deu o telefone de vocês pra gente, pra ver se vocês podem ajudar. É importante pegar o nome do funcionário, quem é que fez isso, porque jamais, isso é uma coisa que esse funcionário, inclusive, ele tem que responder por esse ato de irresponsabilidade que ele está cometendo. Jamais, meu Deus, estão invertendo os polos, que isso? Márcia, a gente está com o tempo quase terminando. O que tu estás precisando hoje? Qual que é a tua principal necessidade no trabalho que tu desenvolves? O que as pessoas poderiam te auxiliar? Hoje, o meu trabalho, né, que nem eu falei, é em prol dos gatos de rua, né, que são os gatos de colônia e os cães comunitários, né? Quem gostaria ou pudesse fazer doação, né? Eu tenho um local de coleta em Blumenau, que é no bazar, né, da Dona Sônia, na Rua Araranguá. Podem deixar a ração lá, né? Ou entrar em contato no meu WhatsApp. Pode passar. Né? Que é 47-99104-9893. Pode repetir, 9104 47 99104-9893. O que as pessoas podem te passar? O que seria de bom grado? Nós fornecemos ração, né? Para os ração sempre é necessário, né? Para os gatos, né? Então a gente sempre oferece... Para os gatos? Para os gatos, sim. Porque é sempre uma ração de melhor qualidade, porque isso influencia na saúde e no pelo dos animais. E para os cães comunitários, a ração. Porque, assim, esses cães que sempre andam ali no terminal da fonte, o pessoal acha que é abandonado, mas não é. É do pessoal ali da Rua da Araranguá, né? E daquelas imediações. E sempre tem dono. Por quê? Porque o pessoal de manhã vai trabalhar e os cães ficam naquela esperança de esperar os donos. Mas eles têm donos. Isso é bem clássico. O Leandro Galdino aqui também está dando mensagem. Parabéns, Eliomar, pela criação do CEPRIAD. Não pode ser esquecido esse setor. Porém, de lá para cá, não mais se incentivou como, por exemplo, na época, as feirinhas que iam para adoção. Leandro, um abraço também ao Leandro Galdino. Obrigado pela participação. De verdade, essa questão das feiras tem que voltar. Feiras de adoção são fundamentais. O CEPRIAD tem que fazer isso de forma permanente. Senão não tem como. Aí, realmente... O órgão vai estar sempre lotado e não vai ter saída com os animais, né? E a prefeitura tem tudo na mão, tem a mídia, tem tudo. Eles podem estar fazendo acontecer e levar os protetores junto com os animais para reduzir, né, essa quantidade. Eu lembro na época, Márcia, a gente fez 42 feirinhas, você tem uma ideia, era o Sábado Animal no coração de Blumenau, tu deves lembrar, na Praça Antônio Blumenau. E pessoal, eu não sou candidato ao CEPRIAD não, tá? Eu falo isso com o coração aberto, porque para lá eu não volto mais, a minha missão está cumprida. Mas é bom recordar porque são questões que infelizmente pararam na linha do tempo. Isso tem que ser feito sempre. Como vocês estão finais de semana muitas vezes fazendo feiras de adoção para lá e para cá, o órgão tem que fazer sempre. E esse trabalho de vocês, ele é fundamental, Jorge. Porque se não fossem essas pessoas, você imagina se assim já é o caos. Se não houvesse Márcias da vida, olha onde é que nós estaríamos. Márcia, obrigado. O tempo urge. Obrigado pela tua participação sempre tão especial. Eu agradeço também. É sempre um prazer estar vindo, né, falar sobre a causa animal, porque já são 16 anos na causa, né? A gente não para, porque não tem como parar uma pessoa saindo, os animais que perdem, e a gente vai juntando e tentando fazer o mínimo possível que a gente consegue para ajudar na causa. Obrigada. É isso. Um abraço muito especial a vocês, nossos ouvintes aí.
Fechamos com chave de ouro a participação muito especial da Márcia, querida amiga, e em nome dela homenagear a todos aí que são detentores de lar temporário, um aspecto tão especial na nossa cidade. Obrigado, Mazinho.